Bom, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e essa é uma palavra de Deus para o seu coração. A cada manhã estamos aqui estudando a Bíblia juntos. Hoje vamos falar sobre casamento. O que significa casamento no dicionário? O que significa casamento na Bíblia Sagrada? A importância do casamento como célula máter, célula mãe da sociedade. E como é que Deus vê o casamento? Então vamos falar alguns versículos sobre isso, vamos meditar rapidamente sobre o que é o casamento e a sua importância para o nosso coração e para o coração de Deus. Então primeiro vou dar uma breve definição, o que é casamento ou matrimônio. A Wikipédia, o dicionário, diz o seguinte, nossa enciclopédia virtual diz que é um vínculo estabelecido entre duas pessoas, mediante o reconhecimento governamental, cultural e religioso. E aí temos aqui o conceito do casamento religioso. Ou também social, um casamento social, que pressupõe numa relação interpessoal de intimidade, cuja representação arquétipa é a coabitação, a intimidade do casal. Embora possa ser visto por muitos como, infelizmente, como um contrato. Normalmente é marcado por um ato solene, que é a cerimônia de casamento. Tá? Então, isso é casamento, é um vínculo estabelecido entre duas pessoas mediante o reconhecimento governamental, cultural e religioso, que pressupõe essa relação interpessoal de intimidade, também com uma representação arquétipa, com a coabitação, a intimidade do casal, embora possa ser visto, infelizmente, por muitos como um contrato. Mas é claro, do ponto de vista de Deus, da Bíblia Sagrada, não é um contrato, é uma aliança matrimonial, tá bom? Mas o que a Bíblia diz sobre casamento? Qual é a importância do casamento para nós cristãos? E é interessante que o cristianismo dá um valor singular ao casamento. A Bíblia diz em Gênesis 2, 24 a 25, por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Só Deus tem o poder de transformar dois seres distintos, diferentes, de backgrounds diferentes, em uma só carne, em um só núcleo familiar, em um só matrimônio, em um só casamento, uma espécie de fusão de alma, de espírito, de corpos. É isso que significa o casamento, um homem e uma mulher que deixam seus pais e passam a formar até então, agora, a partir de então, um novo núcleo familiar, um casamento, uma família. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, aqui nós vemos uma fusão, uma união, uma unidade, tornando-se os dois uma só carne, essa unidade de dois se tornarem um, só Deus, de forma sobrenatural, pode realizar a partir, é claro, dos corações. Provérbios 5,18 diz, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Olha que coisa linda. O casamento foi feito para desfrutarmos de uma vida abundante, de uma vida de felicidade. É colocado aqui como um manancial, como uma fonte de renovo, de refrigério, de apoio, de companheirismo, de amor, de afeto. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. O casamento foi feito para alegria, para gozo, para felicidade de ambos, não só de um, mas de ambos, e com a mulher da tua mocidade, ali uma aliança que é feita geralmente na juventude, na mocidade, entre homem e mulher. E é interessante Provérbios 18, 22. Esse versículo eu ouvi no dia que eu me casei com Sofia. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Olha que coisa linda. Quem acha uma esposa, recebe uma coisa boa na sua vida, na sua história, na sua trajetória, e recebe de Deus uma benevolência, é uma bênção de Deus, é um presente de Deus para o cônjuge. Que nós possamos olhar um para o outro dessa maneira, como um presente de Deus. O teu cônjuge é um presente do céu para você. Aquela pessoa que Deus te deu para compartilhar a vida junto com você, é uma benevolência, é uma bênção, é uma bem-aventurança de Deus para cada um de nós. Que coisa linda
Que coisa maravilhosa. Marcos 10, 9 diz, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Olha só, o ideal de Deus, a vontade de Deus para o casamento é que não haja separação, que não haja divórcio. Deus odeia o divórcio. O divórcio é um dispositivo legal que foi criado a fim de resguardar aquele que está sendo ofendido, ferido, arrebentado. Mas não é o projeto original de Deus, porque aqui em Marcos 10, 9 a Bíblia reafirma o que diz lá em Gênesis 2, 24 a 25. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em outras palavras, Deus está dizendo, não se separe, fiquem juntos. Se vocês dois se uniram no Senhor, lutem pela família, pelo casamento e continuem firme e forte no propósito de revelar a graça, o amor e a glória de Deus dentro do contexto da família. Esse é o projeto de Deus para a família, essa é a missão de Deus para o lar. Revelar a graça, o amor e a glória de Deus dentro do lar, dentro da família. Então, o que Deus ajuntou, não separe o homem. 1 Coríntios 7, 2 a 4 e de 10 a 14 diz, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um seu próprio marido, diz o texto bíblico, 1 Coríntios 7, 2 a 4. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa o seu marido. Existem deveres, existem responsabilidades dentro do casamento. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Ou seja, nada é meu corpo pertence ao meu cônjuge, o corpo do cônjuge pertence a mim. Deve haver respeito, mutualidade, trato com dignidade, tanto no cuidado de si quanto no cuidado do outro, porque ao casamento cabe sim votos, responsabilidades e trato com dignidade, respeito, amor e afeto. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Olha de novo Deus falando aqui, dizendo para nós, não se separe do seu marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Olha só o desejo de Deus, que não haja separação, se aparte, ir para longe, separação. Não, ao mais digo eu e não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, ou seja, que não seja crente, ainda não firmou uma aliança com Jesus, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Quer dizer, a fé não é motivo de a gente se separar por um motivo fútil e banal. Não, se aquele cônjuge incrédulo quer continuar com você, consente em morar com ele, não a abandone, diz a palavra de Deus. Pelo contrário, lute, ore, interceda, seja um testemunho fiel de Jesus Cristo dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família. E a Bíblia diz, e a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Olha só, várias vezes dizendo, não deixe o marido. Por quê? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio do marido crente, né? A esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Olha só que coisa linda. Quando um é crente, dentro da casa, Deus santifica o marido e os filhos para a glória de Deus. Deus vai santificando, Deus vai purificando, Deus vai separando aquela família para a salvação. É a promessa de Atos 16. Se creres, serás salvo tu e a tua casa. Olha que coisa linda, um crente, Deus precisa de um crente dentro de uma casa para começar ali uma revolução, uma transformação de salvação. Tudo isso começa a partir de casamentos sólidos, de casamento que compreende a seriedade da aliança, do compromisso, do estar junto, da dedicação um ao outro e do desejo de lutar pela família, pelo casamento, pela sua casa. Isso é tremendo. A mulher, a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Ou seja, no proceder, no procedimento, nas atitudes, no comportamento, esta mulher que não conhece a Jesus será santificada, transformada, restaurada, livre e liberta
pelo poder e ação do Espírito Santo de Deus. Efésios 5, 22 a 28 e 33 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Olha que coisa linda, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. A mesma relação que Cristo tem com a igreja deve ser a relação do marido com a mulher. Olha que coisa linda, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E submissão aqui é estar debaixo da missão de Deus para o casal, para o marido e para a mulher, que é promover no lar o amor, a graça e a glória de Deus na casa e na família. Que coisa linda. Maridos, amai as vossas mulheres, né? A vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha que coisa linda, santa e sem defeito. É isso, da mesma maneira que Jesus lava a sua igreja, o marido precisa lavar a sua esposa através da palavra, ensinar a palavra, os preceitos, os valores do reino de Deus. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como amam ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha que linda essa frase. Se você ama a tua esposa, por tabela você está se amando, porque ela é uma extensão de você mesmo. Quem implode, fere, arrebenta a esposa, está se arrebentando, ferindo, implodindo a si mesmo. Então, assim como você cuida do seu corpo, cuide da sua esposa. Assim como, se você ama a você mesmo, ame o seu cônjuge, porque vocês agora são uma só carne. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Então, é uma mutualidade de amor, amar uns aos outros, amar, né, marido, amar a esposa amar o marido, que haja dignidade, respeito, honra e relação afetuosa de amor, de dignidade entre os dois. E por último, Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Sem mácula aqui é sem mancha, sem o pecado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Olha que coisa tremenda. A Bíblia diz: digno entre todos deve ser o matrimônio. O matrimônio é santo, é uma instituição criada por Deus, é uma aliança, é um compromisso que envolve o caráter. Amor é isso, amor não é sentimento, envolve sentimento. Amor é um compromisso que envolve o caráter, uma aliança entre duas pessoas diante de Deus, diante dos seus familiares, diante da sociedade. Que coisa tremenda, que envolve sim intimidade e que deve ser casto, puro, não pode ter mancha, feridas, pecados, pulação de cerca, infidelidade, não, jamais, porque o texto sagrado termina dizendo: porque Deus julgará quem é impuro, quem é devasso, quem é imoral. Deus julgará aqueles que são adúlteros, serão tratados pelo próprio Deus, porque estão se arrebentando o outro e destruindo e ferindo o próprio núcleo familiar, que é a família. Então, vamos tratar sempre com dignidade, com honra e com respeito. Vamos sempre lutar pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelo nosso casamento. Vamos lutar por aquilo que é mais importante de tudo, que é amar depois de Deus, que é o nosso casamento e a nossa família. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Vou repetir: nenhum sucesso compensa o fracasso da família. E hoje nós tratamos sobre isso, o que é o casamento, como é visto o casamento à luz da palavra de Deus. Tomara que você tenha aprendido esses versículos tremendos que falam sobre a importância do casamento para o coração de Deus e quão importante esse conceito, essa aliança deve ser também para a sociedade, para nós hoje e para o nosso coração como cristãos. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Eu sou o pastor Giovanni e aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, em Umuarama, Paraná.
Culto todas as quartas-feiras, às 20 horas. Na sexta-feira à tarde, às 3 horas, culto Conquiste. Sexta-noite, o culto da juventude. E no domingo, 2 cultos. Às 9 horas da manhã e às 19 horas. Nós também teremos essa semana, em especial sempre depois da Santa Ceia, temos uma vigília na sexta-feira, às 10h30 da noite. Venha estar conosco, venha cultuar ao Senhor, venha buscar a presença de Deus, venha orar, adorar, buscar a sua presença gloriosa na casa do Senhor, tá bom? Se você sentiu no coração também o desejo de colaborar conosco, de exercer generosidade, de ofertar nesse ministério, aqui embaixo tem todas as informações para que você possa contribuir conosco. Desde já um grande abraço, Deus vos abençoe, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, que você compreenda o valor da família e coloque a família no seu devido lugar, de importância no seu coração. Que a graça e a paz do Senhor te capacite, te derrame sobre você através do Espírito Santo, o amor de Deus, que excede todo entendimento, que a paz de Deus guarde os vossos corações em Cristo Jesus e os vossos pensamentos, que lutemos pelas nossas famílias, que vivamos uma vida que agrade a Deus, que venhamos a lavar o nosso cônjuge, os nossos filhos, o nosso lar, a nossa família, com a palavra de Deus e com a presença do Senhor através da adoração, louvor, jejum, consagração, comunhão, serviço uns aos outros, em amor, que possamos sempre lutar pelos valores da família tradicional cristã, possamos vivenciar o amor de Deus revelado aos nossos corações e que possamos ser semelhantes a Jesus dentro dos nossos lares, na sociedade, a fim de que outras pessoas encontrem a salvação através do nosso exemplo, da nossa vida e da nossa dedicação. Um grande abraço aos nossos queridos amigos, o Alisson Macro, a Vilminha Marques, a Mazé Atleta, Acredito Moarama, o Rafael Caprioli, o Jaime Barros Pinheiro, o Anderson Sunahara, a Romilda Ruiz e a Lori Hart, que estão aqui conosco, a Marta Silva, todos os nossos queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor venha sobre vocês. Um grande beijão, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.